Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do meu podcast. É um dos nomes mais criativos que você vai ver nos últimos tempos. Tenham inveja de mim. Essa edição especial eu tenho. Olha, eu trouxe um texto especial aqui, ó. Estão nos deixando sonhar. Olha quem está comigo hoje no comando dessa edição do meu podcast, Marcos Eduardo Neves. Acredite se quiser, ele está aqui conosco. Carioca, biógrafo, jornalista, escritor, autor de várias biografias. Vou citar algumas aqui: o Alex, né, o jogador, um dos camisas 10 aí que mais brilhou no futebol, Renato Gaúcho, dispensa comentários, Heleno de Freitas, Louco Abreu, o Nunes, centroavante do Flamengo. E, nossa, se eu for citar todos aqui, a gente vai gastar o tempo todo. Então, muito obrigado pela disponibilidade, Marcos Eduardo Neves, no comando aqui dessa edição do podcast. O prazer é todo meu de estar com vocês, ainda mais para falar sobre a Elza. E queira ou não, você falou de alguns dos livros meus, mas tem um livro em especial que durante o papo eu vou dizer, que eu inclusive falo sobre o encontro entre Elza e Garrincha. É um livro que não é de futebol, mas eu vou falar mais tarde para vocês. Beleza, aí ó, o Marcos vai me ajudar aqui a gerir, né, este papo com ele. Agora sim vou apresentar o convidado. Ele que é gaúcho da capital, é do mesmo estado, eu sou gaúcho de Novo Hamburgo, publicitário, pesquisador da obra de Elza Soares. Seja muito bem-vindo e aplausos para ele, Daniel Pérez. Aê! Obrigado, Rafael. É um prazer enorme estar dividindo esse momento com vocês. E no meio de celebridade, né? Marcos Eduardo, autor dessas biografias tão interessantes e tão importantes na nossa cultura, principalmente ligado ao esporte. E falar sobre Elza Soares, né, é uma paixão, é um prazer, é sempre uma emoção enorme falar desse fenômeno que Elza Soares representou na nossa cultura, na nossa tão famigerada cultura brasileira. Então, Exato. Obrigado pelo convite, Rafael. Bom, é uma satisfação, a gente já vem aí trocando uma ideia há muito tempo, né? Antes de eu vir para Portugal, a gente já trocou uma ideia, através de uma amiga em comum, né, a Aline, lá da Boa Saúde, Novo Hamburgo, quem conhece sabe, um bairro que a gente tem um carinho. Beijo pra Aline aí, que vai estar assistindo com certeza. E a gente vai, então, como o Daniel e o Marcos já falaram, a gente vai, o assunto principal, né, é a Elza Soares, também carioca, né, cantora, compositora brasileira, dispensa apresentações. E uma das coisas que eu acho mais legal, assim, né, que em 2000, né, em Londres, a BBC, a emissora, né, ela fez lá um prêmio, né, e o título chegou para a Elza como a melhor cantora do universo, né? Então, só para começar, já sinta o peso dessa voz, uma das vozes mais famosas, mais conhecidas, né, da música brasileira, aquele rouquidão, assim, que te deixa pensar, mas que voz é essa? Imagina na época, né, que surgiu a Elza jovem, como deve ter sido a reação das pessoas ao ouvirem. Na época era mais o rádio, né? A gente está falando de uma época em que o rádio dominava. Hoje tu ouve no celular, em qualquer lugar que tiver de casa, né? Mas vamos tentar voltar esse tempo, como foi a reação das pessoas, né, quando ouviram pela primeira vez a Elza. Não sei, Daniel, tu quer começar falando já um pouco sobre isso, para a gente já ir mostrando para quem está nos assistindo o que era o fenômeno Elza, né? É bem interessante essa introdução, Rafael, porque na hora da apresentação, tu me apresentou assim como eu me defino, né, como um pesquisador da obra de Elza Soares. Zeca Camargo, escrevendo a biografia dele, disse, Daniel é um arquivista maravilhoso. Aí eu disse, poxa, Zeca, sou pesquisador. Por quê, cara? Quando eu comecei a pesquisar, a minha paixão com Elza Soares já vem desde 2003, mas aí daqui a pouco eu chego lá. Mas eu me defino como um pesquisador por alguns fatores, como, por exemplo, o meu encerramento, meu TCC, quando eu me formei em comunicação social, era sobre como uma artista da velha guarda, Elza Soares, que surgiu aí na era do rádio. Elza Soares é de 1930, iniciou a carreira em 1953 no programa de calouros do Ari Barroso, e o primeiro lançamento dela data de 1959, lançamento oficial, né, na Odeon. Era do rádio, totalmente era do rádio. Então, minha pesquisa foi no sentido de que, como uma artista da velha guarda,
considerada velha guarda, era do rádio, renovou o seu público na era digital. Porque a partir de 2015 a gente teve esse fenômeno, Elza Soares, que tomou as redes sociais, que tomou os meios digitais, que renovou completamente o seu público. Então eu desconheço na história da música brasileira outro artista, né, que tenha feito essa renovação de público que Elza Soares fez. Eu, quando descobri Elza Soares, eu tinha 21 anos. E 21, 20 anos, 19, é a faixa etária que geralmente descobre a Elza Soares, e isso aconteceu nos anos 2000 também. Toda essa nova geração, todo esse público que acompanhou, esse engajamento que ela produziu, veio de um público muito jovem. E a gente tem outros exemplos, como a Laíde Costa, que também é da mesma época que Elza Soares, mas ela se mantém no nicho dela, se mantém com o público dela, público fiel. Ângela Maria, que nos deixou alguns anos atrás também, ela teve uma carreira muito longeva, mas dentro do seu nicho, dentro do seu público fiel. Calbi Peixoto, a mesma situação. Bibi Ferreira também. Bibi foi Ferreira. Até o final, 90 e tantos anos, sempre com o público dela. E a Elza teve essa renovação de público. Então, a minha pesquisa veio inicialmente de descobrir, né, os pontos desse fenômeno, descobrir os motivos, que fenômeno é esse, né, que motivação é essa, que insumos são esses que a Elza traz durante toda a sua trajetória, que sempre ela teve essa comunicação, essa identificação e essa proximidade com um público jovem muito aderente. Então, isso vem de toda uma pesquisa. E agora, eu já comecei os meus trabalhos para o mestrado, e o meu mestrado em comunicação social vai falar, o meu elemento de pesquisa, né, é Elza Soares também, né, o meu objeto de pesquisa, e eu vou falar um pouco sobre a cultura do cancelamento. Esse vai ser o objeto do meu mestrado, a cultura do cancelamento na era digital. E quando a gente fala em cultura do cancelamento no meio artístico, é quando você quer que a carreira daquele artista acabe. Eu te odeio, eu quero que você morra, eu quero que você nunca mais apareça, que você nunca mais faça sucesso, eu quero que você acabe como artista, eu quero que você acabe como pessoa e nunca mais consiga fazer nada de bom. Essa é a cultura do cancelamento. Vem muito alimentado por uma cultura do ódio muito grande também. É o que aconteceu com o Wilson Simonal, por exemplo, né? Exato. E aí eu faço esse paralelo com Elza Soares também, como uma das primeiras canceladas da história, se não a primeira. Porque aconteceu depois, nos anos 70, com o Wilson Simonal, esse mesmo fenômeno, digamos assim, mas em 1963 aconteceu com Elza Soares. Ela tinha os shows invadidos, as pessoas queriam bater, queriam agredir, a casa dela foi apedrejada, shows cancelados, contratos cancelados, ela deixou de trabalhar durante um tempo por conta de uma cultura de ódio popular, e as pessoas não queriam saber de Elza Soares por conta do relacionamento com o Garrincha. Mas isso tudo são histórias para a gente aprofundar. Tem muitos vieses, muitos pontos a serem explorados. Tem aí um machismo, tem aí uma cultura da década de 60, uma cultura muito patriarcal que a gente vive até hoje. Tem toda a questão do racismo. Hoje, muitos elementos que a gente conhece e que a gente sabe que se trata de racismo, na época era tido como normal, era o comum na época, né? Essa pauta do racismo, ela não estava tão em evidência como na atualidade, e por isso eu trago e faço esse paralelo da cultura do cancelamento com Elza Soares, sendo uma das primeiras canceladas, se não a primeira cancelada na história da nossa música brasileira. Então eu me defino como um pesquisador por conta destes elementos que vão muito além da figura de fã. Até pouco atrás eu me definia como, eu sou o fã número 1. Mas o fã é aquela coisa, não desmerecendo, sim, sou fã de Elza Soares, mas o fã tem aquela coisa da idolatria, da adoração acima de tudo. Tudo que o artista fizer, o fã, ele tem, pelo seu status de fã, né, meio que uma obrigação de dizer ok, de ir atrás, de defender, e eu vou além dessa leitura de fã. Eu sou, sim, fã exagerado de Elza Soares, mas também sou um pesquisador desses fenômenos
que aconteceram em torno da figura dela. E o interessante é que eu só conheci Elza Soares em 2003. Antes disso, eu não sabia quem era Elza Soares. Eu nunca tinha ouvido Elza Soares. Eu nunca tinha visto. Se ela aparecesse na televisão, se ela aparecesse na minha frente, eu não saberia reconhecer quem era a Elza Soares. Então, meu primeiro contato, de fato, com a voz, com a música e com a figura da Elza Soares aconteceu em 2003, e aí a gente fala um pouco mais. O Daniel falou agora da cultura do cancelamento, né, em que o Wilson Simonal foi vítima, né, por conta de, sei lá, delatar amigos, né, para a ditadura militar, uma coisa meio escusa. Quem viu o documentário dele, quem leu os livros feitos sobre ele, sabe que não foi bem assim, né, o negócio com um contador, enfim. Mas o povo execrou aquele cara que lotava o Maracanãzinho e que, de repente, virou a espória da sociedade, aqueles que não tinham amigo, que ninguém queria dizer que era amigo dele. E dessa cultura do cancelamento que a Elza participou, né, ela foi cancelada, o mais incrível é que a Elza é um fenômeno tão forte na história da música popular brasileira que ela cancelou a cultura do cancelamento com ela. E ela se botou de novo na ativa. E ela se renovou. E ela, que é uma das maiores vozes do mundo, como a BBC falou, a BBC deu o prêmio de maior voz do mundo, mas está Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, que inclusive, quando ficou doente, a Ella pediu, foi até Roma pedir para a Elza substituí-la no Ela Canta Tom Jobim, e a Elza fez muito bem isso. Enfim, Louis Armstrong, quando veio ao Brasil, ficou completamente alucinado com a Elza. Enfim, então a Elza é digamos, camaleônica, né? Realmente, assim, tentando pegar aqui, eu não me considero um pesquisador de música, né? Embora eu entenda de música, eu ainda não fiz uma biografia de música ainda, já fiz até sobre o Rock in Rio em si, né? A biografia do Roberto Medina, mas em música brasileira eu não conheço ninguém que tenha sido tão camaleônico quanto a Elza. A gente pode pegar na música internacional, né? Para citar dois exemplos que os jovens talvez conheçam, por exemplo, o Michael Jackson, desde os Jackson 5, em que ele, apesar de protagonista, cantava Ben, e de repente faz o Thriller, faz aquela revolução dos clipes internacionais, né? A partir de então, tipo como foi Cidade de Deus com o cinema brasileiro, a partir do Thriller todo mundo começou a fazer clipes altamente profissionalizados, né? E outro exemplo é a Madonna. Quem lembra do início da carreira da Madonna, a Madonna cantando o Like a Virgin, aquelas músicas, e ela foi evoluindo junto, foi para o eletrônico, foi para o pop, e de repente você chega, de repente hoje, numa boate, numa danceteria, numa balada, como dizem os jovens, e é possível, de repente, ter uma música nova da Madonna. Então ela soube também ser camaleônica e pegar novos públicos, pegar públicos jovens. Mas na história popular brasileira não existe nenhum artista como Elza Soares. E a reinvenção dela, principalmente a partir de quando ela grava a carne, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. A partir dali, ela meio que se tornou uma, entre aspas, uma rapper. Ela invadiu um outro cenário, ela invadiu um novo público e ficou mais forte, talvez, do que ela tenha sido, por exemplo, na época com Garrincha. Que o Garrincha era das grandes personalidades do futebol mundial, um dos maiores jogadores de todos os tempos, os holofotes todos nele, e achando que ela estava estragando ele, quando, na verdade, ninguém deu mais a mão e o ombro para o Garrincha do que a Elza. Sem a Elza, o Garrincha teria morrido muito mais cedo. O Garrincha morreu com 50 anos e teria morrido muito antes. É muito interessante porque Elza Soares já era Elza Soares quando conheceu o Garrincha, né? E assim como o Garrincha era todo esse fenômeno, né, desde 1958, com a vitória do Brasil na Copa, era o ídolo máximo do futebol ao lado de Pelé, né? Mas Elza Soares já era Elza Soares, com sua carreira consolidada, com a sua riqueza, digamos assim, uma pessoa que saiu do morro, né, que saiu da favela, que saiu do morro. O conceito de favela ele mudou, né, com o passar dos anos, mas Elza Soares saída do morro, com uma trajetória fenomenal, né, fenomenal, do dia para a noite virou estrela, né? Se fosse hoje, nós diríamos que viralizou a música de lançamento dela, né, de uma tal forma
que dezembro de 1959, que foi o lançamento de Se Acaso Você Chegasse, em 78 rotações, dezembro de 1959 até junho de 1961, passou ali 1 ano e meio, ela já tinha gravado 16 álbuns. 16 álbuns entre 78 rotações, né, compactos e vinil, né, e LP. Então, entre 78 compactos e LP, a mulher já tinha gravado 16 álbuns em 1 ano e meio. Era um fenômeno. E vendia muito. As pessoas ficavam curiosas porque ela trouxe o bebop para o samba. Ela trouxe elementos jazzísticos para o samba que até então não existia. Né? A gente fazia o samba, o tico-tuco, 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 com excelência, né? Com excelência. E aí veio a Elza com uma big band, com uma orquestração toda, com muitos sketches que só se ouvia em cantoras americanas, e nós tínhamos nascendo no Brasil no final dos anos 50, né, uma cantora que podia fazer tantas e tantas firulas com a sua voz. Então, Elza Soares já era Elza Soares quando conheceu o Garrincha. E por conta de toda uma estrutura da sociedade, de um pensamento social daquela época, que se tinha o casamento como instituição sagrada e eterna até a morte, e também dentro de uma cultura muito machista, onde o homem sempre foi permitido ao homem que tivesse quantas e tantas namoradas e esposas e amantes, e a mulher jamais. Para a mulher era um escândalo. Para a mulher, se a mulher tivesse esse mesmo comportamento, era inadmissível. E Garrincha, né, só respondendo a essa questão, ele era muito namorador. Né? Isso na biografia dele, no ciclo de amizades, no meio do futebol, sempre se soube isso, desde a sua origem em Pau Grande, na comunidade de Pau Grande, até quando virou estrela, os países que visitou, ele tem filhos espalhados pelo mundo, né? E sempre foi muito namorador e todo mundo sabia disso. Enquanto ele tinha a esposa dele, a dona Nair, em Pau Grande, né, ele mantinha a Iraci, que era uma namorada que ele trouxe de Pau Grande, ele mantinha ela no Rio de Janeiro, e teve um outro romance conhecido, que era com a vedete Angelita Martinez, né, que inclusive foi uma das certinhas do Lalau, que era de conhecimento público. Mas a sociedade daquele momento focou na Elza Soares, porque Elza Soares admitiu e assumiu, sim, estou apaixonada por Garrincha. Nossa, não podia. A destruidora de lares ela virou. Embora Garrincha já tivesse todo um harém de namoradas e de romances paralelos, aquele especificamente com Elza Soares não podia, porque se tornou oficial, digamos assim, se tornou público, se tornou oficial, e Garrincha era um homem casado, e isso não era admitido na época. Por isso que Elza ganhou essa pecha de destruidora de lares e que tenha acabado com a carreira do Garrincha, porque tirou ele do sagrado, tirou ele daquele elemento sagrado que era o matrimônio, que era o casamento na época. Sem falar que os jogadores de futebol, e a gente vai falar até hoje em dia, né? Hoje, mais recentemente, teve a separação da Shakira com o Piquet, né? Um caso emblemático aí de realmente um grande jogador e uma grande cantora, muito parecido nas suas devidas proporções com a Elza e com o Garrincha. Mas os jogadores de futebol sempre foram mulherengos, sempre foram da noitada, sempre foram das bebidas. A grande maioria, né? Principalmente os que têm mais holofotes. Então, no meio do futebol, você namorar um jogador de futebol era algo marginal, transgressor hoje em dia. Então, assim, as mulheres sabiam que o jogador de futebol era assim e aceitava, se ele fosse casado, se ele não fosse casado. Acontece que quando o Garrincha se apaixona pela Elza, realmente ele, entre aspas, ela destrói a família, mas, na verdade, ela dá uma família, ela é a família para o Garrincha. Muito mais do que aquelas pessoas simplórias e que sequer conseguiam ajudar o Garrincha profissionalmente, emocionalmente, as pressões que o Garrincha sofria, seja para botar infiltrações no joelho, para poder receber um cachê maior em jogos internacionais do Botafogo, da seleção brasileira. Enfim, então a Elza chegou a ser uma agente do próprio Garrincha, alguém que olhava os contratos, alguém que sabe. A Elza foi mulher, foi amante, foi mãe, foi tudo do Garrincha.
sabe? Então foi bem diferente, é bem diferente da, digamos, Maria Chuteiras. A Elza não quis se aproveitar do Garrincha, até porque ela já era a Elza Soares. Foi realmente uma paixão avassaladora, sexualmente fortíssima e emocionalmente muito válida, principalmente para o Garrincha, muito mais do que para a Elza. Tanto que o Garrincha morreu em 1983 e a Elza, coincidentemente, morreu este ano, no mesmo dia em que faleceu Mané Garrincha, dia 20 de janeiro. E durante muitos anos, para a Elza sempre foi muito dolorido falar sobre essa relação. Tanto é que ela dizia, eu quero falar sobre Elza Soares. Eu quero falar sobre a minha carreira, sobre o que eu fiz, sobre o que eu produzi, porque muitas vezes, até o final dos anos 90, quando se procurava a Elza Soares, ela teve um período de ostracismo após 1989, e durante os anos 90, quem procurava Elza Soares, a mídia que procurasse, jornalistas que procuravam, era para falar de Elza e Garrincha. E ela chegou um momento e disse, não quero mais falar de Garrincha, eu quero falar de Elza Soares, o que eu tenho para oferecer e o que eu tenho para contribuir, o que nos traz esse paralelo, novamente, voltamos lá, ao prêmio de cantora do milênio, né? Essa premiação de a maior cantora do milênio, eleita pela BBC de Londres, a maior cantora brasileira, né, do milênio, e um prêmio, eu sempre brinquei assim, não é os melhores do Domingão, né, para não citar nomes de pessoas, não é os melhores do Domingão, ela é a melhor pela BBC, e não é do ano, é do milênio. E aí, nossa, o que faz essa grandeza da Elza Soares? Talvez isso é que não seja entendível, que as pessoas não consigam entender o que faz essa grandeza de Elza Soares. E aí, quando eu a conheci lá em 2003, né, que nunca tinha ouvido Elza Soares na vida, que era uma total desconhecida para mim, eu faço muito essa conexão, porque se eu ouvisse, qualquer pessoa que eu ouvisse seria uma pessoa a mais, mas eu ouvi pela primeira vez Elza Soares e o impacto foi tanto que eu fui do riso, literalmente, do riso às lágrimas naquele show. A minha cultura musical sempre foi muito voltada para o pop rock, e principalmente o rock gaúcho. A minha também. O rock gaúcho aqui no Rio Grande do Sul. Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, TNT, Rosa Tatuada, aquelas bandas todas maravilhosas. E dentro dessa cultura musical, eu gostava muito, e gosto até hoje, do Ney Lisboa. E eu fui assistir um show do Ney Lisboa em Porto Alegre, porque gostava dele, né? Eu fui pelo Ney Lisboa, mas ele estava abrindo um show para Elza Soares, no Parque da Redenção, no Parque da Roupilha, em 2013. E aí eu pensei, tá, assistindo Ney Lisboa, meu ídolo de até então, vou ficar para ver quem é essa Elza Soares, né? Já estava lá. E aquela multidão, e cada vez chegando mais gente. Na época, ela estava estava com a turnê do disco do Coques até o Pescoço. Sim. Foi onde ela lançou a Carne, né, que a gente aprofunda um pouco mais. Vou ficar para ver, e a multidão chegando. Quando pisa no palco, aquela mulher baixinha, pequenininha, mignon, muito malhada naquela época, aquele corpinho tão pequenininha. Quando começou a cantar, que aquela mulher se agigantou no palco, com uma peruca Black Power, movimento de dança, e ela já começou cantando a Carne, que ela fazia um growl com aquela voz, não dá para imitar, não dá para reproduzir. E aquilo me arrepiou todo. Gente, meu Deus, não pode, isso é um efeito. Isso tem um DJ ali atrás colocando algum efeito, colocando essa rouquidão, colocando esse tremelique na voz. Eu lembro de ter pensado isso. Era a própria Elza Soares cantando aquele growl maravilhoso, a cara, e aquilo não parava mais. Em seguida, ela já saiu cantando, dançando, rebolando, pulando. E aí a pessoa que estava me acompanhando disse, Daniel, ela já tem mais de 70 anos. Eu, o quê? Ela tem mais de 70 anos? E seguiu o show dela. E aí um show muito dançante, um show muito voltado para o hip hop, para o rap, né, músicas black. Daqui a pouco ela abriu um espacato no chão. Eu disse, meu Deus, se rasgou, né? Não levanta mais. E aí ela deu uma cambalhota, uma reviravolta, e já sei, eu disse, gente, o que é isso que eu estou assistindo? E aí foi aquele show e tudo mais, e aí
deu um momento um momento mais lento, e ela cantou uma música que o Caetano, não sei se o Caetano fez para ela, eu tenho na minha cabeça que o Caetano fez para ela, mas acho que não, que é Dor de Cotovelo. E aí nessa música ela cantava o ciúme dói nos cotovelos, a raiz dos cabelos, corre pelo corpo. Gente, aquela música com aquela emoção e falando de ciúme, falando de dor de cotovelo, de uma desilusão amorosa, e ela cantando com tamanha emoção. E eu estava meio sensível naquela época, eu chorei. Eu me peguei chorando. Há minutos atrás eu estava rindo não estava acreditando naquele momento, e rindo, e muito feliz, e muito surpreso, e daqui a pouco, de um momento para o outro, eu me peguei chorando ao ouvir uma pessoa pela primeira vez. Eu pensei assim, gente, hoje eu sei, essa é a cantora do milênio. Essa sensação, esses sentimentos que ela provoca, essas sensações que ela provoca, que eu fui do cox até o pescoço, como era o nome do disco. Eu disse, gente, o que nosso Brasil está fazendo com os nossos artistas? Isso naquela época, eu pensei. Depois, a partir de 2015, ela virou todo esse fenômeno. Porque tu não via Elza Soares na televisão, tu não ouvia Elza Soares no rádio, Elza Soares estava lá no nicho dela, esquecida, mas aquela multidão de gente jovem buscando, né, aquele conteúdo, aquele conhecimento, e eu pensei, mais uma vez, o que nós estamos fazendo com os nossos artistas? E a partir dali, eu comecei a pesquisar, bom, me encantei, vou conhecer mais da música. Comprei o disco, na época, claro, hoje a gente bota no Spotify e a gente tem acesso a toda a discografia, mas naquela época, me perdoe Spotify, mas eu usava muito Kazaa, né? Kazaa era um programa que a gente lá baixava música pirataria. Eu baixei um monte de música da Elza Soares, baixei a discografia dela e fui procurar conhecer, e a partir dali fui tentar conhecer a história dela. Aí, gente, quase que eu falo um palavrão aqui agora, não pode, mas me perdoa, mas puta que pariu, que trajetória, gente. Que coisa, uma mulher que passou fome, veio do morro, carregava lata d'água na cabeça, literalmente, não tinha saneamento básico onde ela morava, né? Passou por diversas privações na infância, junto com 7 irmãos, foi obrigada a se casar aos 12 anos de idade, né? Obrigada a se casar aos 12 anos de idade, foi por diversas vezes violentada sexual e fisicamente, porque ela dizia, nossa, eu era uma criança, eu não sabia o que era sexo, o que era cama, então dormir com meu marido toda noite era um abuso sexual para uma criança que foi obrigada a se casar aos 12 anos. E fora, quando ela se negava, ela era violentada fisicamente por esse marido, foi mãe aos 13 anos, perdeu 2 filhos entre 13 e 15 anos, e ficou viúva muito cedo, tendo que criar os 5 filhos sozinha. Depois ela teve outros, e começou a cantar para poder alimentar um dos filhos que estava doente. Foi obrigada a doar um dos filhos por esse mesmo marido, né? E esse mesmo marido que tentou matar ela, teve um atentado. Elza Soares tinha cicatriz dessa bala, né? Dessa tentativa de homicídio. Tudo isso antes da gente saber quem era a Elza Soares. E nos princípios da carreira dela, ela foi abandonada na primeira turnê que ela fez, na Argentina. Né? Então, a pessoa que contratou abandonou ela, e as bailarinas que acompanhavam ela ficou durante 1 ano abandonada na Argentina, sem poder voltar, né, para o Rio de Janeiro. Quando ela volta para o Rio de Janeiro, né, ela já tem uma rejeição muito grande da família, porque na cabeça da família ela tinha abandonado, não tinha celular para avisar, não tinha e-mail para avisar naquela época. Então, para eles, Elza Soares tinha abandonado a família. E tantas outras histórias, né, que eu fiquei pensando, gente, que mulher. E foi aí que nasceu toda a minha paixão por Elza Soares e esse fenômeno que ela representa. Que naquele dia conheceu a Elza, mas como um fã, como se criou um fã, né, naquele momento. E aí depois, como é que tu conseguiu esse contato direto com a Elza? Porque teve várias histórias, né, que depois tu pode entrar em detalhes aí direto com a Elza. Né? Nossa.
eu falei brevemente com o Rafael que essa é a primeira vez que eu estou falando de Elza Soares depois da partida dela. Vocês perdoem a emoção, Claro. mas nesse momento agora bateu muito forte, que Elza Soares era uma pessoa incrível, incrível, uma pessoa de uma humanidade, uma pessoa de uma simplicidade, e ela sempre dividia muito bem a Elza Soares da Conceição. Em casa ela era a Conceição, aquela mulher que gostava de comer arroz queimadinho no fundo, aquela mulher que gostava de ouvir Chet Baker na vitrola, aquela mulher que era apaixonada por Luiz Miguel e dizia que ele era lindo e maravilhoso, aquela mulher que falava baixinho e fazia uma leitura da tua alma, né? Em poucas palavras, ela te traduzia, ela te desmontava. Uma mulher pequenininha, dos seus 1,50 m, mas que ao lado dela qualquer pessoa ficava pequenininha. Era uma mulher gigante, gigante. E por ser essa Conceição, por ser essa pessoa muito humana, em 2010, eu, muito ansioso, eu nunca tinha encontrado Elza Soares pessoalmente, agora não recordo se era 2010 ou 2011, eu acho. A Elza Soares já tinha sofrido o acidente no palco que deixou ela, ela deixou de caminhar, e foi um processo gradativo de várias cirurgias pelo qual ela teve que passar, e ela passou a se apresentar sentada desde 2012. Mas ali em 2011 ela recém tinha saído dessa cirurgia, então ela cantou sentada num espetáculo chamado Pixinguinha em Jazz. Era o espetáculo que a Elza estava fazendo, teve poucas apresentações, e eu fui até o Rio de Janeiro para assistir. E eu fiz uma choradeira. Eu chorei, eu falei, eu precisava falar com Elza Soares, e as pessoas, né, não sei se empresários ou produtores ou organizadores, me levaram até o camarim da Elza Soares. E quando eu entrei chorando, aquelas lágrimas e o rosto inchado, Elza Soares começou a chorar também. E ela abriu os braços e disse: venha cá, meu amor. E ela me deu um selinho, me deu um beijo na boca. E eu assim, meu Deus, estou recebendo um beijo na boca de Elza Soares. E pasmem, gente, pasmem. Elza Soares me disse: Daniel, converse comigo no Facebook. Eu não tinha Facebook. Aí a gente vê como Elza Soares sempre foi uma pessoa antenada, moderna, conectada, e a gente começa a ver por que, né, a juventude segue tanto, e ela assim: Daniel, converse mais comigo no Facebook, me chama lá e vamos bater o papo. Fui fazer um Facebook, saí ali do show no outro dia, eu fui fazer meu Facebook, né? Eu não tinha Facebook por conta de Elza Soares, e a partir dali a gente começou a trocar várias mensagens, mas a relação se aprofundou mesmo a partir de 2014, né? A partir de 2014 que ela gravou, o DVD só foi lançado em 2016, mas em 2014 ela gravou aqui em Porto Alegre o DVD Elza Canta e Chora Lupicínio, e ali eu fui direto todas as apresentações, e um dos músicos que trabalhou com ela, JP Silva, beijo JP Silva, cara fenomenal do samba, né, afilhado de Elza Soares, uma proximidade muito grande em todos os shows. A partir daquele primeiro encontro, eu passei a acompanhar todos os shows que eu podia, foram vários, e sempre tive acesso ao camarim de Elza Soares, e o JP Silva era músico, era maestro dela, e quando Elza mudou de empresário, que por sinal era um marido dela, né, que foi o Bruno Lucidi naquela época, ela separou, eu perdi o contato com a produção, eu disse, procurei JP Silva no Facebook, falei: JP, dá uma força aí, não consigo mais falar com a Elza, o cara fantástico, né, o que ele fez? Aí o JP Silva disse: não, eu vou fazer o melhor, eu vou conversar com a Elza e vou te dar o celular dela. Aí ele fez isso, conversou com a Elza Soares, conseguiu o número de celular dela, eu falei por telefone pela primeira vez, e a partir dali, poxa, eu tenho o celular da Elza Soares. A relação se tornou mais próxima, eu assisti, fui ao camarim, fui ao hotel de Elza Soares, a gente trocou várias histórias, várias confidências, cheguei a gravar um depoimento para o DVD, mas ele não constou na gravação final,
E a partir dali, assim, passei 2 réveillons na casa de Elza Soares, conheci a família dela. Tem um documentário que está por sair, que ela gravou um sarau na casa dela, no apartamento dela. Eu estou lá participando. A gente falava por telefone sempre que possível. Me mandava. Eu tenho mais de 50 áudios da Elza Soares. Quando eu estava do nada trabalhando, eu recebi aquele áudio: Daniel, eu te amo. Opa! É Elza Soares falando que me ama. Gente, que privilégio. Né? Então, falar de Elza Soares hoje, para mim, está sendo muito especial. Eu tenho uma página que eu fiz chamada Falando de Elza, um perfil no Instagram Falando de Elza, que eu tento alimentar com curiosidades, né? Não só sobre o que faz, mas curiosidades sobre a carreira, detalhes sobre a carreira. Eu não consegui mais produzir depois da partida dela. Não consegui mais, porque ela me convidou para estar no DVD, esse último DVD que ela lançou, que ela gravou em 18 de janeiro. Por questões de trabalho, eu não consegui conciliar a minha agenda e eu não fui. E ela queria que eu estivesse lá. Não fui, e foi o último trabalho que ela fez em vida. 2 dias depois ela partiu. Então, literalmente, ela cantou até o fim. E para mim, hoje, está sendo muito especial falar desse momento, porque acho que a partir de agora, tira essa trava, eu falo, eu converso com a neta dela, Vanessa Soares, maravilhosa, que era a produtora pessoal dela também, com o Pedro Loureiro, que é o empresário, pessoas super acessíveis. Eu, conversando com a Vanessa, disse: Vanessa, vamos celebrar a vida de Elza Soares. Não vamos lamentar, não vamos chorar, vamos celebrar a vida dessa mulher que foi incrível até o fim, até o último momento. Foi assim que eu tive essa proximidade maior com ela. Deixa eu me recuperar aqui. E eu vou te dizer que eu tive, assim, eu acho que na vida da gente a gente passa por vários momentos de glória, épicos, reconhecimentos e alguns de frustração. E eu passei um período de frustração com a Elza Soares, porque, ao contrário de você, Daniel, eu sempre, assim, eu fui criado pelo meu avô, que ouvia desde Liszt, Beethoven, Tchaikovsky, passando por Frank Sinatra, Billie Holiday. Então, eu já ouvia a Elza desde pequeno. Então, eu sabia quem era a Elza, e depois, com a minha relação com o futebol, eu soube ainda mais sobre a Elza Soares, inclusive com Estrela Solitária, o livro do Rui Castro, enfim. E depois eu pesquisei bastante para saber mais sobre a história de vida dela, essa que você contou um pouco aí, né? Por exemplo, a gente não falou aqui que quando ela foi no programa do Ari Barroso, que era uma espécie de chacrinha na época que tinha os calouros, quando ela aparece toda magrinha ali, o público começa a rir dela, tipo, vai ganhar o gongo, né? Que o Chacrinha jogava o abacaxi, o troféu abacaxi, ela ia ganhar um gongo de não. E o Ari Barroso, que era o grande comunicador da época, enfim, pergunta para ela de onde ela veio e ela fala: vim do planeta Fome. E ali o público que estava rindo ficou quieto, viu que a coisa era séria. E quando ela começou a soltar o drive da voz dele, da voz dela, aquele drive que é único dela, eu tentei pesquisar recentemente na história da nossa música alguém que tivesse um drive assim, e a coisa mais próxima, mas assim, anos-luz atrás, é a Baby Consuelo, que também consegue tirar um drive bacana da voz dela, mas nada como o que a Elza faz, por exemplo, quando você pega a música Malandro, quando ela fala o fato, são coisas de Elza, são coisas únicas de Elza. E a minha grande frustração foi nessa época do Facebook, eu não vou me lembrar que ano foi, se foi 2011, 2012, 2014, que, enfim, eu tenho muitos seguidores e às vezes a gente não consegue dar conta, a gente tem outras coisas na vida para fazer e não consegue dar conta de responder às pessoas que estão mandando o inbox, né? E eu recebi do empresário dele, não lembro quem o nome, eu recebi lá um pedido: olha, a Elza gostaria de ser biografada, você toparia e não sei o quê. Cara, eu só vi isso uns 20 ou 22 dias depois que o cara tinha me mandado. Aí quando eu fui responder, ele já tinha fechado com alguém. Não sei se foi com o Zeca Camargo, se foi com outra pessoa e de repente não deu certo, aí foi para o Zeca depois, isso eu não sei. Mas, assim, uma das frustrações que eu tenho, eu já escrevi sobre jogadores, sobre desembargador, sobre engenheiros, sobre empresários, nunca escrevi sobre cantor, embora tenha até relações próximas, como com Raimundo Fagner, meu amigo, meu vizinho, mas
foi uma grande frustração ter perdido, porque, poxa, conseguiu achar ali no inbox, cara, pede alguém aí, algum amigo em comum, para me ligar, eu iria atender aí, cara. Imagina ter uma biografia de Elza Soares assinada por mim, seria uma glória, porque desde sempre eu considerei a Elza uma das maiores cantoras do Brasil. Acho que sempre teve uma guerra ali, uma dúvida ali entre Elza e Elis Regina, quem seria a grande cantora do Brasil. E eu acho que essa dúvida foi dissipada, né? Você pode botar outras intérpretes, Cássia Eller, não sei o que, todas maravilhosas, mas eu acho que com a história de vida, com a obrografia, com esse prêmio da BBC, com tudo isso, dissipa-se a dúvida, acaba essa dúvida, e Elza é maior do que a própria Elis. Só fazendo um adendo aqui, Cássia Eller foi a minha primeira paixão antes de Elza. Me perdoa, Elza Soares. Eu conheci Cássia Eller primeiro. Mas, sem dúvida alguma, eu não vou falar de Elis Regina aqui, porque eu sou gaúcho, Elis Regina é gaúcha também. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores cantoras do Brasil, mas não existia uma relação de amizade entre Elis e Elza, como muitos supõem. Então, é melhor a gente deixar de lado a citação sobre Elis Regina neste momento para não gerar nenhuma polêmica. Mas está aqui... Acho, assim, a questão da Elis, a Elis é assim, porque existe cantor, existe o compositor e existe o intérprete. A Elis era intérprete. Elvis Presley é intérprete. Das mais de 3 mil músicas gravadas pelo Elvis, apenas 6 foram compostas por ele, e a única de sucesso é Love Me Tender. Então, assim, existe aquele cara que é o compositor, um Chico Buarque da vida, que, sabe, um Roberto Carlos, que, sabe, solta para cima para fazer um show dele 80 cartas, o que cair vai ser sucesso. O compositor. E a Elza era intérprete, e a Elis era intérprete. Talvez se a Elis fosse compositora e a Elza intérprete, talvez tivesse uma integração maior aí, ou vice-versa. Então, no caso, elas eram, entre aspas, concorrentes. Cada uma na sua área, né? A Elza mais para o jazz, para o samba, a Elis mais para uma música popular brasileira, mas também abarcando outros setores. Enfim, a própria Clara Nunes também, uma excelente intérprete, mas já para um lado religioso, lá do misticismo, do candomblé, enfim. Então, talvez a falta de proximidade é porque elas não podiam se unir, como um Aldir Blanc e um João Bosco, por exemplo, que um fazia a letra, o outro fazia a música, e daí nascia uma obra de arte. Que pena, Marcos, que você não viu essa mensagem. Talvez a gente tivesse trocado muitas ideias antes disso. Traumas da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, um orgulho enorme saber que alguém me indicou para ela. Uma pena que, assim, Papai do Céu não quer, a gente não pode fazer, de repente eu não ia fazer tão bem feito quanto o Zeca Camargo fez. Sabe que... Confesso que não li, e gostaria, seria a minha pergunta para você, Daniel, saber se de todo esse teu trabalho de pesquisa você ajudou ao Zeca a fazer esse livro, e por que não dividir o nome com ele, talvez? Sim, Marcos. E Elza Soares, ela sempre teve um domínio muito grande nos últimos anos, principalmente que ela se tornou independente, um domínio muito grande sobre os rumos que a carreira dela ia tomar. Então, todas as decisões passavam por ela. Eram pensadas, claro, ajudadas a pensar pelos seus empresários e produtores, mas ela tinha a palavra final sobre repertório, sobre lançamentos, sobre participações especiais em projetos de outros. Então, tudo passava pelo crivo de Elza Soares. E cara, a Elza Soares lembrou de ti. Era isso que eu queria dizer, porque se você foi convidado, teve esse aval positivo da Elza Soares. Um dos maiores orgulhos que eu tenho é ter sido procurado para escrever a biografia dela. Eu acho que, assim, na minha biografia, um dia, se eu tivesse, alguém for escrever, né, vai ter essa passagem de uma das maiores frustrações da minha vida, ter sido procurado pelo empresário da Elza e ter passado 20 dias e não ter visto essa mensagem e não ter dado uma resposta, não ter podido feito uma biografia que seguramente seria internacional, né? Eu já tenho alguns livros fora do Brasil e esse certamente seria outro livro internacional na minha história. E aí, acabou que o Zeca Camargo, que está aqui na minha mão, foi o eleito, né? Foi escolhido. Zeca Camargo, maravilhoso. Como? De quando é esse livro? 2018. Tá.
2018, o lançamento, né? Mas o processo de escrita começou bem antes. E te confesso que eu nem sabia que o Zeca, entre aspas, era biógrafo, né? Porque, assim, aí é uma questão mais minha, porque eu consigo separar. Para mim, assim, eu não posso dizer que existem na mão 10 biógrafos no país. Eu costumo dizer que tem 12 que eu conto, assim. Porque, para mim, assim, quando, por exemplo, o Paulo César de Araújo, que teve todo aquele imbróglio com o Roberto Carlos, Paulo César de Araújo fez também a biografia do... Eu não sou cachorro, não, esqueci agora o nome dele. Enfim, mas fez sempre biografias de música. Então, para mim, o cara que só escreve sobre música é um pesquisador de música, é um historiador de música. Eu acho que o biógrafo é um pulo do gato que você salta, que você pode pegar o que quiser. Você pode fazer a biografia de um empresário, de um arquiteto, de um gari, de um menino de rua, de um traficante, do que for. E aí você dá esse pulo, né? Então, para mim seria maravilhoso ter feito esse livro, mas eu não sabia que o Zeca escrevia também. Eu conheci o Zeca como apresentador desde a época da MTV, depois do sucesso dele que ele fez na Globo, Fantástico, tudo isso. E eu não sabia que ele tinha feito esse livro da Elza. Eu acho até que teve muito pouca repercussão, sabe? Acho que deveria ter tido uma repercussão ainda maior, porque se você fala de 2018, eu estava muito ligado no mercado literário, e Elza Soares, eu não sei qual foi a editora, você pode falar aí. Hã? Editora Leia. A Leia, né, com Y. É uma boa editora, mas eu acho que faltou uma massificação nessa questão, mas também, assim, nada impede que agora que ela está mais eterna do que nunca, né? E que agora o futuro público que vai ouvir a voz dela e vai se emocionar como você se emocionou, como todos nós nos emocionamos, vão ter que buscar, talvez, nos livros. Graças a Deus, hoje existe o streaming. Eu mesmo, antes de fazer essa live com vocês aqui, eu assisti a 3 filmes sobre a Elza, no Globoplay, no YouTube, enfim. Então, há hoje em dia essa possibilidade. Mas nada como os detalhes de um livro, né? Eu puxo a farinha para o meu saco aqui, já que eu sou biógrafo, mas, assim, o que você tem 2 horas, 40 minutos para você ficar sentado vendo um filme, senão, sabe, começa a querer, sabe, dispersar, no livro você fecha e continua e faz em 8 dias, mas com muitos detalhes, com riquezas de detalhes, né? Então, eu acho que os futuros fãs, os futuros que vão ser pegos de jeito do cox ao pescoço, vão ter esse livro aí, graças a Deus, feito pelo Zeca. Até Zeca mesmo comenta, né, que foi a primeira biografia que ele escreveu. Ah, é a primeira, então. Elza queria muito que Rui Castro escrevesse a biografia dela, mas o Rui ele tem o estilo dele e ele só escreve sobre pessoas que já faleceram. Né? Então... não, e o Rui é meu amigo pessoal, né? E o Rui já me falou uma coisa. Inclusive, assim, dos meus 12 livros, eu acredito que 6 ou 7 foram indicações que chegaram no Rui e o Rui passou para mim. E o Rui falou assim, eu já escrevi sobre um jogador de futebol, o Garrincha, então não vou escrever outro. Eu já escrevi sobre uma cantora, Carmen Miranda, então não vou escrever sobre outra. Eu já escrevi sobre um jornalista, o Nelson Rodrigues, então não vou escrever sobre outro. Então ele também gosta de se desafiar. E escrever particularmente sobre Elza é praticamente pegar metade do livro dele e copiar e colar, entendeu? Porque o livro dele do Garrincha já diz muito sobre Elza também. Então acho que ficaria bastante complicado, né? Porque chovendo molhado. Ele já tinha falado bastante ali. Eu acho que era para um outro biógrafo, sim, pegar aquilo como fonte de material e pesquisar e aprofundar e fazer novas entrevistas e captar novas informações para dar ao público um produto de maior qualidade. Então, acabou que o Zeca Camargo foi escolhido pela própria Elza. Claro, ela pesquisou alguns trabalhos jornalísticos, principalmente pelo viés jornalístico do Zeca Camargo, que seria essa pessoa capaz de unir tantos e tantos pontos desconexos, muitas vezes, da carreira. Por exemplo, qual a idade de Elza Soares? A gente sempre diz, não precisa falar sobre a idade. Né? Não precisa, ela dizia, meu tempo é agora, my name is now. Mas tem semana passada ela faria 92, né? 92. 92 de idade, porque de alma ela sempre teve seus 25, 27 no máximo, assim. Tanto que assim, a gente falou do Garrincha ser namorador, mas a Elza também foi uma excelente namoradora a vida inteira, né? E ela estava com seus 80 anos, 70 anos, namorando gente de 30.
entendeu? Então, assim, a verdade é que os dois ali, Garrincha e Elza, né, e esse simbolismo, esse misticismo dela ter morrido no mesmo dia que ele, enfim, na verdade era um encontro de almas ali, os dois ali, tanto na parte emocional quanto na parte de holofotes, quanto na parte sexual, se completavam bastante, né, e um morreu apaixonado pelo outro o tempo inteiro. Basta ver quem tem aí a Globoplay, ver Elza e Garrincha, né, e que sabe que, apesar dos outros relacionamentos que o Garrincha teve, tentou-se uma volta com ela, enfim, e ela também nunca negou esse amor pelo Garrincha, né, que ela levou até o final, apesar dos outros homens da vida dela. Então, ali é um encontro muito forte, né? Eu fico imaginando que era fogo puro ali, era o leão e o tigre juntos. Então, e a Elsa soube sempre viver isso, apesar das... Ela pegava as adversidades e transformava em oportunidades, né? Sempre. Várias vezes ela precisou se reinventar. Teve vezes que ela quase foi trabalhar no orfanato para dar de comer para o filho dela. Foi o Caetano que resgatou ela, dando uma música para ela. Quando ela leva o Garrincha para Roma, quando eles são exilados durante a ditadura militar, é, é o Chico Buarque que ajuda os dois, entendeu? Então ela é muito grata ao Chico, na verdade o Chico louco por futebol, apesar de tricolor, fã do Garrincha, enfim. Então, assim, ela teve muitas vezes em que qualquer pessoa fraca ia falar, eu desisto, chega, eu desisto. E ela não desistia, ela tinha noção de quem ela era, de onde podia chegar. É uma questão de timing na vida, né? Às vezes a gente está passando por uns momentos de sufoco, que são os momentos de provações, onde você testa a sua força e sua capacidade. E é nesse momento que você precisa se reinventar e mostrar quem você é. Mas você só vai conseguir isso sabendo quem você é, e ela sabia. Uma fênix, como ela mesma se definia, a nega fênix. Exatamente. E Zeca Camargo, por esse viés jornalístico, né, talvez fosse a pessoa capaz de unir tantos e tantos pontos de altos e baixos dessa retomada de carreira de Elza Soares. Então, nisso eu vejo que o Zeca Camargo fez muito bem a união entre esses paralelos, entre esses pontos. O livro tem esse viés jornalístico. E da minha parte, como eu me intitulo e sou este pesquisador, eu me orgulho muito do material que eu tenho sobre Elza Soares. Eu desafio, e olha só que pretensão a minha, mas eu desafio qualquer pessoa a apresentar um acervo maior que o meu. Não tem. Meu Deus do céu, tomara que eu não seja castigado. Mas que bom que eu seja e que venha alguém com um acervo ainda maior. Porque eu guardo comigo material original, desde a primeira capa de revista que Elza participou, um material original, até a última. Eu tenho o maior número possível de publicações que eu encontrei em que haja matérias sobre Elza Soares em jornais, em revistas de época. Eu fui coletando. De material digital, eu tenho mais de 12 mil páginas sobre Elza Soares. Eu consegui unir toda a discografia em vinil da Elza Soares. Para não dizer que eu não tenho ela completa, me faltam 2 compactos. E compactos é uma mentira, 2 compactos e 2,78 de rotações. Que, não sei, acho que não existe mais no mercado esses arquivos. Então, pela união de materiais que eu tive, eu pude fornecer muito material, muita fonte de pesquisa, muitos insumos para esse livro do Zeca, e os encontros ocorriam sempre a partir do empresário. Então, o empresário de Elza fazia esse paralelo, Juliano, na época, né, o Juliano Almeida, ele fazia essa ligação entre o Zeca Camargo e eu, fornecia material, mandava por e-mail, mandava pelo WhatsApp, algumas vezes fizemos algumas chamadas de vídeo, e é aí que eu entro como a minha participação entra no livro. A escrita, o estilo, a literatura é 100% do Zeca Camargo, mas o fornecimento de material, muitas vezes, eles ficavam em dúvida, será que foi isso ou será que foi aquilo que aconteceu? Eu ia lá, buscava, eu tenho um acervo organizado por data, eu buscava e mandava exatamente a matéria que tinha saído no jornal, por exemplo, comprovando que era uma determinada ação do que outra. Então, neste sentido, Zeca Camargo, ele colocou, meu nome aparece ali na boneca do livro como consultor de acervo, né, Daniel Pérez, consultor de acervo, até mandei um print aqui para o Rafael, e também um agradecimento muito gentil
do Zeca Camargo, aparece, esse livro não aconteceria se não fosse Daniel Pérez, etc. e tal. E no lançamento do livro, foi feito um evento, não lembro agora o nome do cinema, acho que era o Cinema Itaú, no Rio de Janeiro. Botafogo. Botafogo, onde foi lançado o livro, teve uma entrevista, uma cerimônia, um coquetel de lançamento do livro. Eu estava presente, e aí naquele evento está gravado, o Zeca Camargo me apresenta para a plateia, Elza Soares diz, meu Dani, a minha paixão está aqui, e aí para mim, isso talvez seja um dos maiores orgulhos que eu carrego de ter ficado na história, oficialmente na história de Elza Soares. Mas interessante, falando sobre, eu trouxe aqui, além desse livro, né, que é o escrito pelo Zeca em 2018, teve, claro, A Estrela Solitária, que é a biografia do Garrincha, mas todo um capítulo dedicado a Elza Soares. Antes disso, teve o José Louzeiro. Falou, Rafael? Não. Pode continuar. Antes disso, teve o José Louzeiro, que escreveu Cantando para Não Enlouquecer. Essa é a segunda edição, mas a primeira edição foi de 96, da biografia de Elza, Cantando para Não Enlouquecer. Eu vi esse aí numa pesquisa que eu fiz de 96, 97, por aí, né? 96, e teve a reedição de 2012, eu acho que foi. E teve o primeiro livro, de 1969, escrito pela própria Elza Soares, que é Minha Vida com Mané. Olha só. De 1969, é uma raridade, raríssimo, né? É difícil encontrar. Só que o que ninguém sabe, e eu mandei esse material para o Zé, que ele reproduz no livro algumas menções, é que em 1963, a Elza já tinha escrito outro livro que foi censurado por conta dessa perseguição. Só que a Elza, nas pesquisas e nas entrevistas, ela disse, não escrevi outro livro. Então, a Elza Soares disse que não, está dito. Ela disse que não, ela não escreveu outro livro. Mas existe, né? E aí, sem querer levantar polêmicas, eu tenho todo esse registro, todo esse arsenal de declarações, de entrevistas, do próprio veto da censura em relação a esse livro de 1963, que o título era Me Chame de Dona Elza. Né? Meu nome é Dona Elza, alguma coisa assim, impondo respeito. Né? Me chame de Dona Elza. Né? E eu disse, puxa vida, isso seria... E eu consegui resgatar alguns trechos desse livro proibido. Né? E tem, assim, declarações que acho que não é o momento de vir à tona ainda, mas uma parte desse material eu consegui mandar para o Zeca. Então, se a gente for contabilizar, o total são 4 biografias. 5 se a gente incluir essa última. E tem tantos outros livros, tantas outras citações, né, de livros sobre música, sobre samba, sobre outros artistas, em que a figura, em que o personagem Elza Soares aparece, e aí eu fiquei curioso em saber qual é o seu livro, Marcos. E tem essa citação sobre Elza Soares que tu comentaste lá no início. Então, é o meu livro chamado Vendedor de Sonhos, A Vida e a Obra de Roberto Medina. Roberto Medina, criador do Rock in Rio. Roberto Medina, ele nasceu já num berço de ouro. O pai dele era um visionário empresário, que comprou várias televisões nos Estados Unidos, só que o público não consumia nos anos 50 televisão, porque o rádio era o grande, né, era a grande televisão no momento, era o rádio, e a TV em si, a TV Tupi, era muito incipiente, os programas feitos ao vivo, Mambebe, sem cor, preto e branco. Então o pessoal não curtia o advento da televisão chegando no Brasil. Então, o cara trouxe mais de 200 ou 300 aparelhos de TVs, aqueles grandes que tinham aquela caixa enorme, você girava os botões, e ninguém comprava. E aí ele falou, cara, como é que eu vou vender esses aparelhos? Ele simplesmente montou um programa de televisão na Tupi, que era tipo um Fantástico na época. As esquetes de humor eram com o Jô Soares e Chico Anísio, as vedetes, uma das vedetes que ficavam lá, tipo as chacretes daquela época, era Beth Faria, mulheres lindíssimas, as esquetes de política com Hélio Fernandes, e trazia convidados internacionais, trouxe Sarah Vaughan, trouxe Louis Armstrong. Então, assim,
esse programa era sempre na segunda-feira na TV Tupi. Os cinemas, na época, na segunda-feira, a sessão das 8 não existia, porque todo mundo sabia que estavam já comprando televisões para poderem ver esse programa. Era um programaço que ficava segunda-feira por 2, 3 horas seguidas. Então, era um visionário. O Medina, ele absorve disso para trazer o Frank Sinatra para o Brasil em 1980, depois para montar o Rock in Rio, um dos maiores festivais da história, vai ter esse ano novamente. Mas foi justamente graças ao pai dele, o Abraão Medina, que tinha uma loja, essa loja chamada Rei da Voz, que ficava no centro da cidade, ali na Rua do Ouvidor, que fizeram a eleição de quem era o grande craque do momento no futebol brasileiro, e o povo ia lá com uma cédula eleitoral, daquele tempo que se votava com cédula, e votaram, e o Garrincha foi eleito o grande craque. E aí o Abraão chamou aleatoriamente Elza Soares, uma das principais estrelas do país, para entregar o prêmio de melhor jogador ao Garrincha na loja dele, Rei da Voz. E foi ali que começa o encontro, e ali que começam os primeiros flertes, e que desemboca em tudo isso que a gente já sabe. Então, tudo isso está explicado no meu livro, Vendedor de Sonhos, a vida e a obra de Roberto Medina. Que maravilha! Eu vou procurar, eu vou buscar. Eu não sabia dessa menção, não conhecia. E claro, Elza Soares, com uma carreira tão longeva, né, acaba fazendo parte, né, da vida e da biografia de diversos outros artistas. Né? A gente tem aí o próprio Wilson Simonal, a gente tem o Miltinho, né, com quem ela gravou foram três LPs que ela gravou com o Miltinho, o Wilson das Neves, que nos deixou há pouco tempo também, a própria Ângela Maria, que era quem emprestava os vestidos no início da carreira de Elza para ela cantar. Temos aí uma proximidade muito grande com Jorge Aragão. Elza, né, lançou a carreira de Jorge Aragão ao gravar Malandro. A própria Baby do Brasil, né, Baby Consuelo, que foi citada aqui, ela confessa que uma das grandes inspirações dela é Elza Soares ao lado de Ademir de Fonseca. Né? Então existe, inclusive já gravaram junto também, e tantos outros artistas aí que fazem parte dessa trajetória de Elza Soares, iniciada lá no final dos anos 50. Mas uma outra curiosidade é que antes da primeira gravação, eu tenho uma série de relíquias para mostrar aqui para vocês, eu não sei se cabe no programa, mas antes, de se acaso você chegasse, em 1959, Elza Soares gravou um 78 pelo selo Rony Music, que seria uma gravadora independente na atualidade, e ela gravou esse 78 contendo 2 marchinhas carnavalescas. Do lado a primeira se chamava Pra que pobre quer dinheiro, e a gente já viu, olha, uma marchinha, né, irônica, perguntando para que pobre quer dinheiro. Aí ele diz assim, para comprar arroz e feijão e mulher, né, era a resposta. E a segunda era Brotinho de Copacabana. Né, então, já num linguajar da juventude da época, né, numa expressão da época, ela gravou Brotinho de Copacabana e Pra que pobre quer dinheiro antes dela entrar na Odeon. E o processo de entrada da Elza Soares na Odeon foi recheado de histórias também. Ela cantava na boate Texas Bar, no Rio de Janeiro, no Leme, né, a parte nobre ali, ao final de Copacabana, no Rio de Janeiro, né, boate Texas Bar, muito bem frequentado, e ela costumava dizer, eu vinha cheia de barro do morro para cantar numa boate de bacana. E, de fato, era isso que acontecia. Então, ela cantando no Texas Bar foi descoberta por Moreira da Silva, que viu aquele fenômeno sem igual e levou ela para gravar esse primeiro 78 rotações. Antes disso, ele tentou um contrato com a RCA Victor, levou os empresários para assisti-la, e eu não recordo agora o nome do empresário, teria que buscar, mas ele disse, não, muito boa voz, muito bom, mas é preta. Foi essa a primeira recusa de Elza Soares. Bem, sabendo daquilo, Moreira da Silva gravou com ela esse trabalho, vamos chamar de independente, e logo em seguida Silvinha Telles, também frequentadora do Texas Bar, chamou Elza Soares para sentar na mesa
E Elza Soares, muito arredia, diz para ela assim: eu não estou aqui para isso, né? Eu não estou aqui para sentar na mesa de ninguém, achando, já que era uma boate, achando que a Silvinha queria outras coisas com ela, né? Deu uma resposta atrevida, e Silvinha diz: mas mulher, você é um bichinho, eu quero lhe propor um trabalho. E levou ela para Odeon, junto com um empresário, Aloysio de Oliveira. Bem, o teste seria no dia seguinte. Ela conta que nem foi embora, ficou perambulando por ali até dar o horário e foi fazer o teste. Depois de ter se perdido, né, ela entrou no cinema Odeon, no Cine Odeon, em vez da gravadora. Tem todo um episódio que ela se perdeu. E quando chegou para fazer o teste, deram uma música masculina para Elza Soares. Ela nunca falou sobre isso, mas Se Acaso Você Chegasse é uma música de tom masculino, feito para um homem, feito por um homem e para um homem cantar. A letra fala: se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, e contava a história de uma disputa entre dois homens por uma mulher. E era uma música masculina. E, poxa vida, uma mulher cantar uma música masculina era uma sacanagem que fizeram isso com a Elza. Tome, cante essa canção. Né? Sacanagem, gente. Vamos colocar assim. E ela conta que quem estava organizando, né, a instrumentação, colocou um tom divergente da música. Né, e ela notou isso, ela, cantora, foi crooner de orquestra, e ela notou que aquele não era o tom da canção, e ela foi lá e buscou o tom. Né? Então a gente já começa com a Elza Soares sendo boicotada de diversas maneiras. E ela gravou a música, todo mundo ficou encantado, fecharam o contrato, e do lado A foi lançado Se Acaso Você Chegasse, e no lado B foi lançado Mac the Knife, né, que era cantado pela própria Ella Fitzgerald, né, que no Brasil ganhou o título de Assalto. E era um jazz puro, você não identifica samba naquela música. Né? Se Acaso Você Chegasse, sim. Mas nessa música Mac the Knife, era um jazz puro. E esse é o primeiro trabalho que a gente tem oficialmente de Elza Soares na música. E aí você vê que ela de certa forma, ela é pioneira também, além de revolucionária, de camaleônica, de fênix, ela é pioneira, porque ela gravou uma música feita de um homem que está uma disputa de dois homens por uma mulher. A gente vai um pouco depois, poucas décadas depois, a gente vê Chico Buarque, na verdade, cantando Olhos nos Olhos, cantando como se fosse uma mulher falando para um homem, né? E com o avançar das coisas, a gente vê o Cazuza fez o Malandragem, né? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, que explode com a Cássia Eller, mas enfim, é uma música de um homem, quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Então, assim, a Elza é uma precursora, sem querer, sabe, uma inovadora nisso de mostrar que uma arte não tem sexo. Não tem sexo, ainda mais hoje em dia, que homem pode estar com homem, mulher pode estar com mulher, trans pode estar com os dois, enfim, está tudo liberado, o mundo mudou. Então, assim, Elza, sem querer, ainda tem isso de ser precursor. E eu te falo que, como biógrafo e como pesquisador, que o material que você tem, que você está dizendo que você tem, uma coisa que eu aprendi com o mestre Rui Castro é o seguinte, é uma frase que já vem uma frase lá de trás, que bandido bom é bandido morto, biografado bom é biografado morto, porque a história tem princípio, meio e fim. De todos os livros que eu fiz, talvez o mais falado seja Heleno de Freitas, que é o único dos que eu fiz que já faleceu. Não, depois eu fiz um outro, de um desembargador. Mas, assim, a história tem início, meio e fim. Então, se o Zeca fez um de 2018, o que aconteceu de 2018 até 2022? Então, a grande biografia definitiva de Elza Soares ainda está para nascer, aliando todo esse material que você já tem, com novas pesquisas, com as pessoas que estiveram próximas nos últimos dias, com o último show, que eu acho que foi 2 ou 3 dias antes dela falecer. Enfim, então ainda há de ser feita, e pela grossura que eu vi do livro que você mostrou do Zeca Camargo, eu acho que ainda vale uma biografia definitiva, maior, mais forte, mais robusta, ao estilo da Estrela Solitária, e esse livro vai ser feito, e quem sabe você vai ser, no mínimo, um dos coautores, se não for o autor, desse trabalho que aí sim, uma história que tem início, meio e fim, como qualquer biografia que se preze definitiva. Oxalá Deus te ouça. Olha aí, ó. E tem muita coisa para explorada ainda. Tem muito viés, tem muita leitura, tem muito material, tem muita coisa inédita.
Elza Soares é uma história quase infinita. Né? Elza Infinita, como disse como foi o título de um dos últimos documentários passado. Elza Soares é infinita. Para a gente já ir para os finalmente aqui, até para deixar o pessoal mais curioso, né, e ler mais e ouvir mais, né, falar um pouco para a gente fechar sobre a música A Carne, né, que a gente tinha comentado antes, que é bom a gente comentar, né, o significado, né, daquele momento com a voz da Elza. Conta aí, Daniel. Bem, a gente falar A Carne, para uma pessoa como eu e para nós três que estamos aqui reunidos, homens brancos, de uma certa forma privilegiados, ela pode ser um pouco perigosa no sentido de que essa música fala sobre a realidade de pessoas negras, né, pessoas pretas, desprivilegiadas por tantos e tantos fatores, né, cujo racismo estrutural, né, prejudica em tantas facetas da vida. E A Carne vem para denunciar exatamente esse racismo estrutural, que muitas vezes escancarado a gente tem como combater de frente, e quando ele é velado, né, o racismo velado, o preconceito velado, ele se torna muito mais perigoso e precisa ser denunciado. Embora A Carne seja de 2003, desde o início da carreira dela, como a gente já veio falando, né, em 1958, quando ela fala "Pra que pobre quer dinheiro", né, Elza sempre vem com essa canção de protesto como uma das pautas da sua carreira. Em 1961, ela lançou uma música que dizia, para mim, várias vezes eu fui perguntado qual é a minha música preferida da carreira de Elza Soares. Nossa, missão super difícil. Mas entre as melhores... Eu tenho a minha, hein? Eu tenho a minha. Depois a gente vai querer saber. Entre as melhores, para mim, tá essa música que fala: vem aqui, meu senhor, venha ver nossa gente do morro sofrer. Né? Ninguém nos vê como gente assim, só vê o que há de ruim. Vê bandido em qualquer morador, não vê pai, não vê mãe, não vê amor. Ninguém nos vê como gente assim, só vê o que é de ruim. O povo está cansado de trabalhar e não ter. E aí ela, na voz de Elza Soares, no swing de Elza Soares, em 1961, Elza Soares cantava isso. Em 63, quando toda a sociedade condenava a Elza Soares, né, por ela ter assumido um romance, ela foi lá e gravou Eu Sou a Outra. É polêmica. Gerou toda a polêmica do cancelamento, e ela dizia: ele é casado e eu sou a outra. Inclusive, o público LGBT passou a se identificar com Elza Soares a partir dessa época, onde, né, principalmente, a Elza organizava na casa dela eventos que ela chamava de o Chá das Bichas, ela mesma dizia isso, onde ela reunia a Rogéria, ela reunia, puxa vida, esqueci o nome da outra famosíssima. A Isabelita dos Patins, então? Não, Isabelita não. Mas, enfim, ela reunia a Rogéria e tantas outras transexuais da época, né, chamadas... Close? Não, mas um grupo mais fechado, mais reservado, todas transexuais, transformistas, né, que diziam se reuniam em casa de Elza Soares, né, e ela organizava esse Chá das Bichas, e essa música, Ele é Casado, Eu Sou a Outra, era um prato cheio para os shows de transformismo, já que era a realidade de muitas delas que saíam com homens casados, e a partir daí Elza grava uma série de músicas que falam de alguma forma de protesto. Elza Soares, nos anos 70, passou a cantar músicas de cunho religioso também, né? E aí, na onda da Clara Nunes, não. Elza Soares veio antes da Clara Nunes, inclusive o repertório da Odeon, que estava reservado para Elza Soares em 1972, quando ela retorna do exílio na Itália, foi repassado em parte para Clara Nunes, porque existia ali, começou a existir uma divergência entre o Odeon e a Elza Soares, né, porque ela queria trazer cantores sempre com esse viés do candomblé, esse viés, né? A Elza cantaria isso também ou não? Sim. Ou seria mais num viés gospel, evangélico? Como é que seria essa parte religiosa que poderia ter? Que foi feito?
Essa capa que ilustra bem o que eu vou falar. Já está respondido. Então, Elza Soares começa a ter divergências com a Odeon, isso para falar bem resumidamente, porque ela queria incluir no repertório, no casting da gravadora, o Roberto Ribeiro, que era um cantor que estava surgindo, cantor negro, que cantava a realidade do povo, e a Odeon negou, não quis gravar o cantor, e uma das exigências dela foi incluir o Roberto Ribeiro, tanto é que ela tirou do bolso dela todo o ensaio fotográfico, toda a produção pro disco, e aí ela rompe com a gravadora Odeon por conta de uma série de divergências. O próximo disco que ela lança também, eu vou trazer aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Rapidão. Isso quando ela volta da Itália. É um disco totalmente Black Power, onde ela traz essas referências de negritude. A partir dos anos 70, ela passa a incluir o candomblé, ela raspa a cabeça, faz uma promessa para o jogo do Garrincha, lá o jogo da despedida. Ela tem um filho com o Garrincha também, dentro dessa promessa que ela faz dentro do candomblé, e passa a cantar músicas, né, do candomblé, músicas de preto, falando sobre negritude, falando sobre pretos. Tem outra música que ela fala, é uma composição dela, que ela diz: se Deus olhasse para baixo, viria como a gente sofre, o negro sentado no tronco, olhando o cansaço de tanto chorar. E aí ela passa a incluir essa pauta em toda a trajetória dela, que culmina na Carne. Tudo isso para falar que a Carne não foi uma invenção para se apropriar do momento, para se apropriar da pauta. Ela era a pauta, ela trazia essa pauta desde o início da carreira, e aí culmina em 2003 com a canção da Carne, cantada dentro daquele drive, daquele groove, daquele sketch maluco, insano, que ninguém consegue fazer, e soa como um lamento, soa como uma dor. O público jovem se identifica, e a partir dali, Elza Soares vem. Ela grava um disco eletrônico depois da Carne, e em todos os shows, em todas as turnês de lançamento dos discos, ela passa a incluir a Carne, uma versão da música A Carne, até a última apresentação dela também, agora esse DVD gravado. E a gente precisa citar aqui, já que o teu livro, Marcos, fala sobre um pouco da história do Rock in Rio também. Elza Soares participou das últimas 2 edições do Rock in Rio aqui no Brasil. Foi ovacionada, principalmente durante a passagem da Carne. E no último Rock in Rio, em 2019, que o organizador disse: vamos evitar protestos políticos, ela vai lá, assertiva, na Carne, e diz: vocês não sabem votar. Ela grita isso no palco depois de cantar a Carne e faz um protesto pela Agatha Félix, aquela menina que foi morta, os 60 tiros que matou uma família no Rio de Janeiro. Tudo isso, né, provocado pela canção A Carne e por esse viés de protesto que em toda a carreira de Elza Soares foi pertinente. Perfeito. Bom, eu, para finalizar, né, como eu deixei aqui, né, qual seria a minha grande música da Elza, como eu tenho uma história familiar sui generis, eu perdi o meu pai muito jovem, aos 44 anos de idade, ele se foi. Então, uma das músicas que eu ouço muito do Fábio Júnior é O Pai. Sempre me emociono ouvindo O Pai. E aí, consequentemente, quando eu me tornei pai, que foi no mesmo ano em que eu perdi o meu pai, semanas depois eu descobri que a minha mulher até então estava grávida, e eu deixei de ser filho para ser pai, né? Então, Meu Guri, do Chico Buarque, com a voz da Elza e com tudo que a gente sabe que ela já passou, das perdas dos filhos, da perda do Garrinchinha, né, que foi, como você disse, essa promessa feita no candomblé, né, para o Garrincha, enfim, ter um filho com ele, que seria o legado dele, né, para a humanidade, o Garrinchinha ter morrido naquele acidente. Então, assim, o Meu Guri, cantado por ela, para mim, se eu não choro fisicamente, eu choro por dentro sempre que ouço. É de uma beleza ímpar.
Eu concordo, é de uma beleza ímpar. Muito mais do que com o Chico cantando, por mais linda que seja a letra, a Elza, ela realmente ela não empresta a voz, ela empresta a alma a essa música e faz dessa música, na verdade, um baluarte para todos os pais e mães, que são mães e pais de verdade, que têm um filho. E agora, nesse último DVD que ela gravou, ela tem um clipe, né? Ela lançou o Meu Guri como uma faixa especial e eu recomendo para todo mundo, assistam. Assistam e se emocionem. Ah, vou ver, com certeza. É isso aí. Essa é a dica que a gente quer trazer, né, para quem nos assistiu até agora, né? Desfrutem, né, de toda a arte que a Elza eternizou, né? Então tá tudo aí disponível hoje com a tecnologia que a gente tem. Então tá aí, a gente conseguiu, para mim, né, na minha opinião, conseguimos falar com muita propriedade, né? Com dois caras aí que conhecem muito. O Daniel aí que conseguiu participar então da biografia e participar da vida íntima, né, da Elza. O Marcos, que foi lembrado pela Elza para escrever a biografia, vou lembrar isso aqui agora para deixar o Marcos mais feliz, que ele está frustrado, mas fica feliz que foi lembrado. E a gente então encerra aqui falando dela, Elza Soares da Conceição, né? Como ela falou, que em casa ela era a Conceição. Isso aí eu gostei de ouvir que o Daniel trouxe para a gente. Marcos, quero te agradecer, vou deixar aqui as considerações finais para ti, depois a gente finaliza com o Daniel. Obrigado pela disponibilidade, Marcos. Não, eu que agradeço a todos vocês e sempre que o papo for sobre música, sobre futebol, sobre arte, sobre cultura, sobre entretenimento, sobre política, o que quiserem, me chamem, estou sempre aqui. Prazer conhecer o Daniel e, mais ainda, como um pesquisador, se um dia eu tiver que fazer alguma coisa relacionada à música brasileira e que eu saiba que eu precise de alguma investigação sobre a Elza, é um contato que eu quero ter, um contato que eu quero que você já me mande assim que acabar o papo no WhatsApp, o Daniel. Inclusive, eu quero ouvir essas músicas dela do Candomblé, dessa parte dela do Candomblé, ele pode me dizer quais são e como eu faço para ver se tem no streaming ou não. Então, obrigado a todos vocês aí por essa oportunidade que vocês estão me dando de falar sobre esse mito, sobre essa lenda da música popular brasileira e mundial. É isso aí. Na descrição do vídeo aqui vai estar todas as redes sociais do Marcos para quem quiser acompanhar, Instagram, YouTube, tem tudo aqui na descrição do vídeo. Daniel, obrigado por aceitar falar da Elza Soares, que eu sei que para ti nesse momento foi muito importante e tá fazendo isso com a gente aqui, então é um privilégio para nós. Obrigado. Estamos juntos, hein? Quando vier aqui para Portugal, o convite para o Marcos eu já fiz, né? Quando vier para Portugal, a gente se reúne aqui para descontrair, conversar e conhecer alguns locais aqui que são lindos. E mais uma vez, quero te agradecer pela disponibilidade, Daniel. Eu que agradeço por esse momento, por essa oportunidade de falar sobre Elza Soares, meu grande amor, meu grande ídolo. Eu consegui passar por esse desafio, né, sem derramar uma lágrima. Eu achei que não fosse conseguir resistir até o fim, mas foi um desafio aceito e me chama sempre que quiser. Podemos falar sobre muito mais da carreira, tem discografia, tem filmografia, tem livro, tem revista, o que você quiser eu estou à disposição, assim como ao Marcos também. Obrigado por dividir esse momento, está autorizado. Rafael, pode passar meu contato pessoal para o Marcos, e quem quiser também, qualquer pessoa que estiver assistindo, quiser saber mais, quiser saber como sobre curiosidades, ou avançar, ou qualquer outro assunto, vou pedir para o Rafael também deixar aqui os meus contatos. Tem a página lá falando de Elza, lá a gente tem várias curiosidades e vários assuntos relacionados a essa diva. Muito obrigado pelo momento e salve Elza Soares. Aê, salve Elza Soares, isso aí. Também na descrição todos os contatos do Daniel para quem estiver interessado. Galera, muito obrigado por ficar até aqui, agradeço mais uma vez aí o Marcos e o Daniel. Fica com a gente, YouTube, Instagram, estamos em todas as redes sociais, o meu podcast está aí para trazer e eternizar personalidades aí e assuntos importantes que precisam ser falados na sociedade que a gente vive hoje em dia. Então, até a próxima, um abraço, valeu!